Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver a cada um de nós, que nós possamos então agora elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos concentrar nessa continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, com muito carinho, com muito amor e com certeza, com vibrações muito diferentes, em razão até dessa época do ano que nós estamos aí vivenciando. Então, que a gente possa estudar a doutrina de Jesus, os teus ensinamentos, como a nossa homenagem, como o nosso presente de aniversário ao nosso Mestre. Vamos então à nossa prece inicial para que a gente possa dar sequência aqui ao nosso estudo. Amado Mestre Jesus, neste momento nos colocamos diante de Ti, vendo a Tua imagem terna, acolhedora, Teus braços estendidos, a nos oferecer o presente do conhecimento, o convite a essa vivência, a prática de Teus ensinamentos. Que possamos então, no decorrer desta noite, receber este presente em nossos corações, estes ensinamentos, permitindo que acerene a nossa alma, que nos traga aí este esclarecimento, que possa nos fortalecer para que no dia a dia possamos fazer melhores escolhas mais coerentes, mais convergentes com o Teu Evangelho, presenteando a Ti, amado Mestre, com boas ações. E que todos aqueles que forem tocados por estas ações possam elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, reconhecer a bondade, a misericórdia divina, fortalecerem a sua fé, sua esperança, sua confiança e continuarem seguindo firmes nesta jornada, assim como nós também desejamos continuar seguindo. Amado Mestre, esteja conosco durante todo este estudo. E que assim seja. Muito bem, agora a gente vai dar continuidade no estudo a partir da questão 304, dessa segunda parte do capítulo 6, e a gente vai entender um pouco agora sobre a lembrança da existência corpórea. Então, uma vez que a gente já retornou ao plano espiritual, como é que fica essas lembranças? Recupera de imediato, a gente consegue lembrar de tudo, a gente não se lembra. Essa imagem, quando a gente consegue se lembrar, é algo mais vívido, a gente tem que fazer um esforço ali da nossa imaginação para poder recuperar tudo isso. A gente lamenta aquilo que a gente deixou aqui, se a gente está na frente de algum trabalho e a gente retorna ao plano espiritual, o trabalho não foi concluído, como é que a gente se comporta lá no plano espiritual? A gente vai ter resposta a todas essas perguntas. E como a gente tem aí 19 perguntas para tratar, da 304 até 319, nós vamos agrupar. Então, aquelas perguntas que Kardec explora bem ali, que ele faz um questionamento para poder compreender a resposta da questão anterior, o que a gente vai fazer? Nós vamos condensar e vamos aqui, otimizando o nosso tempo, mas sem comprometer o entendimento, sem comprometer o estudo. Então, para quem estiver aí com o Livro dos Espíritos em mãos, vamos juntos e fiquem à vontade para seguir o texto, ok? Vamos então começar aqui com o nosso primeiro combo de perguntas. Nós vamos começar com as questões 304 e 305. A questão 304, Kardec questiona o seguinte: o espírito se lembra da sua existência corpórea? E a 5, ele vai complementar a pergunta fazendo assim: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada, de súbito, de repente, após a morte? Como é que isso acontece? Vamos ler o trecho aqui, dessas respostas que foram dadas pelos espíritos superiores e a gente, na sequência, já comenta as duas. Então, os espíritos respondem assim: sim, os espíritos espiritual lembram da sua existência corpórea. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. E um outro trecho que vai nos trazer é que essa lembrança que eles têm das existências anteriores, elas vão aparecer pouco a pouco, como se fosse ali um nevoeiro. Então vamos imaginar aquele nevoeiro, e à medida que a gente presta atenção, que a gente foca o olhar,
essas lembranças vão ficando aí mais vívidas, a gente vai conseguindo recuperar, né? Mas é algo que vem ali mais pouco a pouco. E aí olha que interessante, né? Mas como assim? Lá no plano espiritual nós vamos rir de nós mesmos, né? Vamos ter piedade de nós. É tal como, né, a gente está na vida adulta e a gente se lembra daquelas coisas, né, que a gente fez lá na juventude. Daquelas aventuras, daquelas coisas não tão certas, em que às vezes a gente provocava, né, o irmão, provocava ali os pais nas brincadeiras, ou mesmo, né, nas custosices, digamos assim, até da própria infância. Por quê? Nós, estando no plano espiritual, vamos ter uma compreensão mais ampla. E essa compreensão mais ampla vai nos permitir olhar a nossa existência corpórea de uma maneira diferente, com mais significado. É claro que isso pode levar mais ou menos tempo para cada um de nós. Mas, estando no plano espiritual, a gente olha para trás para aquela existência que finalizou e consegue perceber aspectos que, quando encarnados, a gente não conseguia, por vezes, perceber. Só para a gente, né, ter uma ideia, nós vamos recorrer a um caso, né, do Luiz, que está no livro Céu e Inferno, na parte que retrata ali o desencarne, né, e a situação no plano espiritual dos espíritos suicidas. Então ele já estava ali noivo, ele iria se casar, e para poder juntar ali as economias, ele sempre fazia as refeições na casa da noiva. E um dia, fazendo a refeição ali com a noiva, eles tiveram uma discussão por uma briga muito banal. Aquela briga muito banal, ele levantou da mesa, ele foi embora, e não quis mais conversar, né? Então saiu de maneira abrupta ali. No dia seguinte, né, a noite é uma boa conselheira, ele volta, conversa com essa noiva, mas ela fica irredutível. Ela não aceita o pedido de desculpas, não aceita o pedido de perdão e rompe com ele, né? Mantém ali aquele rompimento. Ele faz várias tentativas, mas ela fica firme no bate a porta, mas ela resolve que não vai abrir, e aí ele diz algumas palavras para ela, né? Então fala adeus, né? Adeus, malvada. Trate de encontrar um homem que te ame tanto quanto eu. E ali ela escuta um gemido, escuta ali algo, né, que chama atenção, mas ela fica firme em não abrir a porta, até que depois ela vai descobrir que ele havia se suicidado ali, havia, né, cravado um canivete na altura do coração. Quando ele chega, então, no plano espiritual, o corpo pereceu, mas o espírito ali simplesmente, né, desencarnou. E ele já tem condições, ele vai falar, então, que ele não deveria ter feito aquilo, porque ela, na verdade, era uma ingrata. Ela já havia, de alguma forma, percebido que não mais gostava dele, né, que aquele comportamento dele, um dia ou outro, poderia incomodá-la, e ela se aproveitou daquele fato, né, e estava até feliz de interromper ali aquele noivado. E aí ele é questionado, né, muito verdadeiramente pelos médiuns que estavam ali, né, naquela reunião mediúnica, fazendo a evocação dos espíritos, enfim. E é questionado sobre a tanto que o gesto dele ali, teoricamente, era por amor. Mas aí, muito claramente, ele já coloca. Ele fala, não, eu sentia por ela paixão. Se fosse amor puro, eu não teria feito nada que lhe causasse desgosto. Porque suicidar-se ali à porta da casa dela, então causou, né, aquele desgosto. Era uma tentativa também de atingi-la, até em razão das palavras que ele usa ali, né, antes de cometer o suicídio. Mas olha que interessante. Ele estava tão envolto ali durante a existência, mas depois ele já tinha toda essa clareza e já conseguia perceber claramente que não era amor, porque se fosse amor, ele teria tido um outro comportamento, uma outra conduta. Então é isso que acontece, né? A gente vai tendo mais clareza, a gente vai percebendo todas as questões da situação com uma transparência muito maior. E aí vale lembrar, o tempo vai variar para cada um de nós, né? Então tem uma diversidade de tempo muito grande para que isso aconteça. Mas todos nós, retornando ao plano espiritual, teremos esse despertar e essa compreensão aí mais ampla. E agora, nós vamos avançar e vamos, né, fazer um combo 306. As questões 306, a gente tem a 306, a 306A e a B. Então, elas questionam assim:
O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo. Então, a gente olha assim para o passado e já vê tudo de uma vez. E 306b. O espírito entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Então, essas questões, né, todas muito relacionadas. E vamos lá, para a leitura dos trechos aqui das respostas e, na sequência, o comentário. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Né, já imediatamente ficar mais vivo na memória do espírito que deixou o corpo físico. O que vai ficar mais vívido é aquilo que se relaciona com a situação que ele está ali vivenciando. Então é isso que vai tornar ali mais evidente, que vai fazer parte da sua preocupação ou do seu pensamento. Mas ele compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então, há coisas que serão mais importantes e que o espírito pode se lembrar, ou muitas vezes, dependendo da sua condição evolutiva, às vezes, né, quanto mais imperfeito, quanto mais inferioridade, ele vai ficar até fixado naquele fato, naquela cena, naquela situação, mas há coisas também que não vai se lembrar, né? Mas pode lembrar, se quiser, né, fazendo esse exercício, sim. E aí a resposta, né, é que até mesmo os seus pensamentos. Então, o espírito pode se lembrar de tudo, está ali, né, na sua memória, está ali consigo. É que algumas coisas terão um peso maior, ele pode estar mais voltado, mais preocupado ou mais fixado, né, dependendo da sua condição evolutiva, e outras ficarão ali, digamos, né, que meio que esquecidas. Na verdade, estarão ali memórias adormecidas, mas que a qualquer momento, quando tiver uma utilidade para este espírito, ele tem a condição de se lembrar, né? E aí, por fim, com relação à vida, né? A vida futura e a relação com a existência anterior. Ele vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Olha que interessante aqui para a gente, né, observar. Essa compreensão, muitas vezes aqui, né, no plano material, não fica tão claro para nós. Mas a nossa consciência aponta, né? Que interessante. A gente vai recorrer de novo ao Céu e Inferno. 2 casos, né? Quem quiser ler depois, está na parte final do Céu e Inferno, lá, quando trata das expiações terrestres, né? Que é o caso do menino Marcel e do mendigo Max, que são exemplos muito interessantes. Então, o Marcel, desde muito pequeno, ele já sofria de várias chagas, de várias dores, né? E qual era o comportamento dele? O comportamento dele ali internado, sendo cuidado pelo médico, porque não tinha condições, né, de ficar em casa, dependia muito de cuidados. Ele às vezes pedia até doses mais altas de medicação que aliviavam a dor, para que ele não incomodasse os demais pacientes, porque às vezes a dor era tão grande que ele não conseguiria conter. Gente, a gente tá falando de uma criança, né? Ali, criança encarnada. E ele pediu uma dose mais alta para não incomodar o sono dos outros pacientes. Então, se o médico desse uma dose mais alta, ele ficaria com sono, dormiria e não incomodaria os outros. Olha que raciocínio interessante dessa situação muito difícil. Ele não demonstrava revolta, mas ele demonstrava ali uma resignação vivenciando tudo aquilo, né? Então, a postura dele era diferenciada. Max também vivia numa situação muito difícil, desde muito jovem, passou por várias ali situações, vivia muitas vezes, né, nas estrebarias, nos castelos, junto com os animais, enfim. E ele jamais se revoltou, mas ele também dando um testemunho de que é possível, sim, vivenciar a prova da miséria, mantendo a resignação, mantendo ali a esperança, mantendo a confiança, enfim, né, sem revoltas. E os dois depois, um foi um sonho que ele veio revelar, o Max, né? O Marcel foi por meio também de uma reunião mediúnica que ele trouxe, enfim. E eles falam que em outras existências eles tinham ali suas dificuldades, enfim. Alguns eram expiação direta, no caso de outro não. Mas embora eles não questão da consciência, de quando a gente já resolve, né,
reparar, de quando a gente já resolve ali espiar ou passar pela prova e ter o aprendizado, a conduta diferenciada, mesmo que ali encarnados eles não se lembrassem do seu passado, das faltas ou das provas que... Mas quando eles retornam então ao plano espiritual, eles conseguem ver a ligação não só da última existência, mas de existências anteriores, compreendem muito bem e veem a beleza da misericórdia divina. Por quê? Antes eles sofriam no plano espiritual em razão... E aquelas vivências terrestres, aquelas expiações terrestres que foram tão difíceis, na verdade, significou para cada um deles a liberdade. Conseguiram vencer, seja a expiação ou a prova que cada um passou, e retornando ao plano espiritual, viram muito mais claramente a conexão, o porquê, e rendendo aí sempre graças à bondade e à misericórdia divina. Fica aí essa orientação para que a gente possa ler depois na íntegra esses dois relatos que são muito bonitos e explicam bem aqui esses pontos que nós estamos abordando. Agora, nós já vamos avançar para as questões de número 307 e 308. A questão de número 307, Kardec questiona assim: de que maneira a vida passada se diz na memória do espírito? Então, como é que o espírito ele se lembra da sua vida passada? Como é que isso vai aparecendo para ele lá no plano espiritual? Por um esforço da sua imaginação, então o espírito fica imaginando, tentando lembrar, ou aparece como um quadro, um quadro vivo ali, uma tela projetada na sua frente, que ele tem ali diante dos seus olhos. Como é que isso funciona? E a 308 vai questionar assim: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que ele acabou de deixar? Então vamos ler alguns trechos das respostas. Os espíritos trouxeram assim: que se lembram de uma forma e de outra, tanto por esforço da imaginação, como também às vezes vendo muito claramente como uma tela ali na frente dos seus olhos. Todos os anos para a sua lembrança são para ele como se estivessem ali presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória ou completamente esquecidos. Então, meus irmãos, a vivacidade da memória ela fica de acordo com aquilo que o espírito deseja, de acordo com aquilo que ele quer lembrar. Mas o restante foi apagado? Não, o restante fica lá adormecido. Mas ele às vezes não entra em contato com essas outras memórias. Aquilo principais que o ajudam a se melhorar. Então, o que vai ficar mais vivo na nossa memória? Das existências, da última existência, das anteriores. Aquilo que pode nos ajudar a melhorar, que pode trazer para nós ali aquela força, aquela vontade de fazer diferente, aquela percepção de que nós não somos vítimas, mas que muitas vezes nós somos os responsáveis, por muitas dores, por muitos sofrimentos, e que nós somos completamente responsáveis, quando se trata da nossa dor e do nosso sofrimento. E aí é um ponto importante aqui, compartilhando um pouquinho, do que acontece nas reuniões mediúnicas. Então, esse relato é bem interessante. Muitas vezes os espíritos que são atendidos, o que eles vão relatar? Quais são as preocupações? Às vezes, o que eles mais vão se lembrar? Dependendo da elevação, a preocupação ali vai ser diferente, dos espíritos que nós atendemos, enfim, que são ali espíritos como nós, que têm ali a necessidade de um esclarecimento, de um acolhimento, feito em parceria, pela equipe encarnada e pela equipe espiritual. O que é que acontece? Muitas vezes eles estão preocupados com filhos, estão preocupados com a família que ficou, por vezes, com o desencarne que foi um também aqueles que são atendidos, que muitas vezes estão envoltos em processos de vingança. Vingança contra ali quem ainda está encarnado. Então, um caso que a gente pode compartilhar com todo respeito, com todo carinho, porque é a história de alguém ali que estava em sofrimento, que foi acolhido, e agora segue junto à espiritualidade para a sua recuperação, o seu restabelecimento, é o caso de um irmão que estava influenciando um jovem encarnado.
E aqui a gente pode ficar bem tranquilo, por quê? Né? O objetivo da reunião é o acolhimento. Então, não sabemos o nome, não sabemos quem é, isso não é cita com muito amor, com muito respeito, né? Na pessoa espírito, né, meus irmãos? E ele relata, então, de forma, né, muito breve, porque isso não é permitido entrar em muitos detalhes, porque não é o detalhe que interessa, mas o que interessa é que esse irmão se sinta ali acolhido, perceba a ajuda, o auxílio, né? E ele relata dessa perseguição que ele estava fazendo, enfim, e entendendo e lembrando de uma existência. Numa existência anterior, este jovem que estava encarnado havia prejudicado ele muito fortemente, enfim. Então ele se lembrava ali como uma vítima na existência anterior e agora desencarnado. E aí o que é que acontece? A espiritualidade vai providenciando o que a gente chama de regressão. O que é uma regressão? É a possibilidade que ele ative a memória que estava lá adormecida. Então, o que é que ele ficava mais presente ali na memória dele? A última existência, o mal que aquele jovem havia feito para ele. E aí, juntamente à espiritualidade, ele tem a condição de regressão. E ele acessa, então, uma memória em que ele se percebe praticando o mal para aquele jovem encarnado. Então, na verdade, tudo começa com ele ali, fazendo uma má escolha, praticando, né, o mal contra esse jovem, que hoje ele estava tentando influenciar. E o que dói para ele? Eles eram irmãos. Então, por questões de herança, disputas ali, ele havia levado, né, até o desencarne do outro. E quando ele percebe que ele fez isso com o irmão dele, reavivar essa memória, relembrar essa memória que estava esquecida faz toda a diferença. Porque isso mobiliza ele, então ele se vê não mais agora como uma vítima, mas também, né, como responsável por más escolhas. E ele, de alguma forma, então resolve caminhar, seguir adiante e se preparar para o perdão, se preparar para a reparação. Então, vejam que é uma memória que estava lá, ele, né, não acessava essa memória, mas no momento que era extremamente necessário que pudesse aí, né, se recuperar, tomar uma nova decisão, caminhar, ao invés de ficar comprometendo ali, né, a continuidade da sua vida no plano espiritual, foi acessado, mas ele estava ali amparado. A bondade, né? A bondade, a amorosidade, que todos nós estamos sendo aí amparados o tempo todo. Da mesma forma como este irmão estava amparado e acessou uma memória dele quando ele tinha condições, o encarnado também estava sendo amparado, estava sendo cuidado, enfim. Nenhum de nós está sozinho, a gente pode ter aí essa certeza. E essas memórias sempre partirão, né, daquilo que primeiras existências, né? Lá, quando eu estava no mundo primitivo. Eu vou acessar? Então, vem dizendo aqui. Quantas primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Não haveria essa utilidade para nós agora, no presente momento em que nós nos encontramos. Mas tudo aquilo que tiver uma utilidade será recuperado no momento também em que nós temos condição, quando a gente foca a nossa atenção, né, e consegue aí retomar. Mas sempre a partir da utilidade, né, não da especulação. Agora a gente vai caminhar para as questões 309 a linha A e a 310. A questão 309 nos traz assim: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Né? Então, deixamos ali este, né, corpo físico. Como é que a gente olha para esse corpo quando a gente já está lá no plano espiritual? A 309A: que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? A gente vai conversar sobre isso, que senão a gente pensa, nossa, então todos nós veremos o nosso corpo em decomposição? Não, meus irmãos, a gente já conversa sobre. E a 310. A fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos, outras coisas que lhe tenham pertencido? Então, vamos lá. Vamos para a primeira resposta, que nos traz assim. Como é que a gente considera, né, o corpo?
como uma veste imprópria, o que o incomodava e da qual se sente feliz por ter desembaraçado. Então, dependendo da nossa condição evolutiva, quando nós nos vemos ali no plano espiritual, sem o corpo físico, a gente vai ficar feliz, né? De uma outra forma, a gente vai sentir livre, leve, solto. Então, vamos imaginar de uma forma bem aproximada que a gente está com uma roupa que é pesada, que é muito desconfortável. E aí a gente chega em casa, porque retornar para o plano espiritual é isso, né, meus irmãos? A gente voltar para a nossa casa. Então, a gente volta para o plano espiritual, agora eu falei igual cebolinha, né? Enrolei tudo. Então, retornando para o plano espiritual, que é a nossa casa, mesma uma comparação que a gente pode fazer. A gente chega em casa e aí a gente tira, né? Tira o sapato, tira a blusa, né? Tira ali a calça, tira o vestido e a gente fala, nossa, que beleza, né? Estou muito mais confortável agora porque aquela roupa estava me incomodando. E é exatamente isso, né, que acontece. É essa sensação que muitos de nós vai experimentar ao ali perceber que deixou o corpo físico. Mas vai ser sempre assim? Meus irmãos, vai depender da nossa condição, né, evolutiva. Mais uma vez, né, é variável a sensação que a gente vai experimentar. Então, se a gente está mais apegado à matéria, às vezes a gente tem algum vício físico, por vezes pode ser que a gente, né, sinta a falta deste corpo. Não do corpo em si, mas da questão ali do acesso ao vício, né? E aí isso pode acontecer. Tanto pode acontecer essa ligação com o vício que entendendo que não há mais o corpo físico, né, para usufruir da bebida, da comida ou da droga, o que a gente pode fazer? A gente pode se aproximar, né? Então imaginando que a gente está lá no plano espiritual, a gente pode se aproximar de irmãos encarnados que tenham vícios compatíveis, né, com o nosso, para poder experimentar dessa sensação ligando o nosso pensamento ao pensamento do outro, né? É aí que começam esses processos de influenciação. Porque se a gente desencarnou com vício, meus irmãos, não significa que no plano, né, espiritual falou, oxe, né, não tem mais um vício. Infelizmente, a gente vai com o vício e percebe que não tem mais o corpo físico, né, para poder usufruir ali do que a gente buscava, né, seja em qual droga, seja, né, enfim, onde fosse. E aí a gente percebe, então, essa outra forma. Então eu posso me conectar ao pensamento ali de um encarnado que tem essa mesma tendência que eu e conectando pensamento a pensamento, usufruir dessa sensação. Então isso pode sim acontecer. E às vezes pode acontecer também o lamentar um corpo que era muito belo, né? Então a pessoa tinha um corpo que era muito belo e isso, num primeiro momento, pode-se ter esse choque. Mas aí, o que está acontecendo aqui? Né? Qual que é a grande questão? Quanto mais desapegados da matéria, quanto mais nós nos entendermos como esses espíritos mortais que estamos aqui na Terra, num corpo físico que vai perecer, mas que nós vamos transcender a tudo isso, que nós retornaremos então à nossa casa, mais fácil fica. E aí sim a gente vai conseguir ter esse olhar, né, que tudo bem, né? Foi uma veste que me serviu durante um tempo para um aprendizado que eu precisava. Aprendizado concluído, não mais preciso dessa veste. Então, seria como aquele uniforme ali. Qual que é o segredo para que a gente fique bem? O segredo é a gente dar valor àquilo que realmente tem valor, né? Deixando de lado o apego à matéria, né? Cuidando daquilo que é verdadeiramente essencial, que somos nós espíritos, né? Espíritos imortais. E o corpo? Então não precisa fazer nada, né? Não precisa fazer nada do que esse povo fala. Atividade física, cuidado com a alimentação, né? Saúde mental, não precisa se preocupar com isso. Vamos lá. Né? O nosso corpo físico é o uniforme que nós precisamos para frequentar, então, aqui a Terra. O nosso aprendizado não acabou. A gente ainda precisa dessa escola. Então é necessário que a gente cuide do corpo físico, porque sem o corpo físico, nós espíritos, por mais imortais que sejamos, não conseguiremos então atuar aqui. Então a gente não vai conseguir aprender as lições. Precisa sim cuidar do corpo e do espírito, como o Evangelho nos traz, mas sempre lembrando que o corpo vai passar. Né? E que o nosso cuidado para com ele deve ser para que ele seja longevo, saudável, para que a gente vivencie tudo aquilo que a gente pode vivenciar, a gente aprenda tudo aquilo que a gente, né, necessita aí aprender. Mas e a história da decomposição? A gente vai assistir a decomposição do nosso corpo ou não? Meus irmãos, depende mais uma vez da nossa ligação aí à matéria, quanto nós estamos apegados. Mas essa não é uma realidade, essa não é uma verdade.
inclusive para casos de suicidas, né? Nós temos um livro muito conhecido em que a gente tem sim esse relato, né, de que aquele irmão, aquele suicida assistiu à decomposição do seu corpo físico, né? Mas não significa que isso é uma realidade para todos que, né, se suicidaram. Não, depende da ligação à matéria. Então, quanto mais forte o apego material, pode ser que isso aconteça? Pode, mas não é algo que vai acontecer com todos nós que desencarnamos nessa ou naquela situação, ok? Então, esse é um cuidado importante que a gente tem que ter. E esse era o cuidado, né, que Kardec tinha, que é assim, ao ter o relato de um espírito, ele considerava que aquele era o relato de um espírito, mas ele não considerava que era ali a realidade, a verdade, que tudo aconteceria assim com todo mundo. Então, tinha ali a coletânea de vários outros relatos, de várias outras vivências, para que ele chegasse depois, né, apurando ali, também aplicando a lógica, a razão, aí a gente vai falar da universalidade dos ensinamentos, para poder considerar que é algo que todos nós vamos passar, né? E aí, o que tem? O que a gente tem, né, de aprendizado? Então, se a gente quer ver ali a variedade, a diversidade do que pode acontecer de tempo, de ação, de consequências, a gente precisa consultar o livro Céu e Inferno, porque ele vai trazer para nós ali o que é comum, né? A gente já estudou no Livro dos Espíritos, o que é comum para todos nós ao desencarnar, o período de perturbação, mas mesmo assim ele é variável. E o Céu e o Inferno vai trazendo para a gente essa gama, essa diversidade para a gente ter aí, né, esse entendimento. Mas fiquemos despreocupados, a gente não, né, precisa ter que assistir a decomposição do nosso corpo físico, ficar ligado ali aos ossos ou qualquer que seja a situação. Agora é necessário que a gente trabalhe nos desapegando da matéria, nos desprendendo da matéria e dando importância àquilo que realmente tem importância. Focando nisso, a gente não precisa, né, se preocupar com o corpo que fica. A gente pode simplesmente agradecer por ele, né, ter nos servido aí como um instrumento muito útil durante o tempo que nos foi necessário. Muito bem, e caminhando aqui, né, para a questão agora 311, a questão 311 ela vai ser exclusiva. Pela afinidade dos temas, ela fica, né, ficou aqui na exclusividade. Na questão 311, Kardec questiona assim: o respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Então, eles olham com bons olhos quando a gente, né, conserva ali aqueles objetos, aqueles materiais, né, que pertenceram a eles. Como é que eles veem isso, né? E aí vem a resposta. O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. Aí, se a gente fica só com essa parte da resposta, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar tudo do nosso ente querido que partiu, né, que retornou ao plano espiritual. Mas vamos observar o que vem na sequência. Vem assim: as coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós e não os objetos. Então, meus irmãos, por vezes o objeto é importante para nós, né? Para que a gente olhe ali para aquele objeto e se lembre da pessoa. Mas a gente precisa do objeto para lembrar da pessoa? Não. Então, o espírito, ele não fica ligado se a gente conservou as roupas, se a gente conservou os livros, os quadros, né? Enfim. Até porque vamos pensar, né, com a nossa lógica, com a nossa razão. Como é que a gente ia ter espaço para tudo isso? Faria sentido a gente acumular coisas que poderiam ser úteis a outros irmãos, inclusive irmãos carentes que não, né, não têm condições de comprar, deixar tudo aquilo ali sendo acumulado, ocupando espaço, né, muitas vezes trazendo problemas de poeira, despertando alergia, né, atraindo traças, e ver o nosso irmão ali passando necessidade, a gente não podendo, né, passar à frente essas roupas ou vender aquele quadro que era importante para a pessoa, mas que talvez para nós não tenha o mesmo significado, converter aí essa renda, né, em ações sociais, beneficiar alguém, não faz sentido, né? Então, se a gente pensar em Jesus, o que Jesus nos diria? Acumule e guarde tudo do seu ente querido, ou ele diria: meus irmãos, vamos fazer com que tenham utilidade, que possam auxiliar aqueles que necessitam, vamos assim praticar o amor ao próximo, né? Ali por meio da caridade material, mas sempre levando a moral junto. O que Jesus nos diria? Ele nos diria, então, para que a gente se lembre do nosso ente querido, né? No nosso coração, no nosso pensamento,
E se para nós é importante, a gente pode sim conservar um objeto que tem um significado especial, que nos faz lembrar daquela pessoa. Mas, acima de tudo, já nos preparando, porque o pensamento é que é tudo. Né? Então, quando a gente voltar ao plano espiritual, a gente não vai levar os objetos para se lembrar da pessoa, até porque a gente não vai precisar, né? A gente não precisa aqui. É importante que a gente se lembre disso, é o nosso pensamento. Então, às vezes a gente gosta do objeto para olhar para ele e lembrar da pessoa, mas se nós conservamos essa memória viva no nosso coração, na nossa mente, e a gente lembra desse ente querido com amor, com carinho, vai ser muito bom. Agora, o contrário também é verdadeiro, né, meus irmãos? A gente acumula lá aquela série de coisas ou guarda um objeto e sempre olha para aquele objeto com tristeza, sempre olha para aquele objeto com pesar, né? Aí isso não é bom. Então a gente precisa olhar para esse aspecto, é lembrar dos nossos entes queridos sempre com amor e também sempre agradecendo. Então que a alegria de ter convivido com eles possa sempre ser maior do que a dor verdadeira, real e muito profunda do afastamento, dessa separação temporária, mas sempre com essa gratidão de ter tido essas pessoas no nosso convívio. E caminhando um pouco mais agora para a questão 312, e a gente vai, né? 312 ela também é exclusiva. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Então vamos lá, né? A gente vai ficar lembrando do que a gente viveu, do que a gente sofreu, né? Às vezes ali do que a gente passou com aquelas chagas que a gente teve, né? Os problemas de saúde, ou as dores que a miséria trouxe, ou as dores que a ingratidão trouxe, que o abandono, a gente vai ficar, né? Lembrando disso? A resposta dos espíritos: frequentemente a conservam e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espírito. Então vamos lembrar, né, dos casos que nós já falamos, né, do caso do Marcel e do Max. Eles lembram, né, no plano espiritual, de como era a vivência da prova da miséria? Lembra, mas lembra sem dor, lembra sem sofrimento, lembra olhando para trás e percebendo que ali foi uma oportunidade de superar. Então traz mais, né, esse aprendizado de que é possível superar, reconhecendo a sua força, né, ali como espírito, reconhecendo o seu poder pessoal de superar adversidades, de se manter resignado, esperançoso e seguir, né, ir avante, adiante, ao invés de ficar ali lamentando. Mas e vamos pensar então, um espírito que não conseguiu superar aquela prova ou que teve dificuldades com a sua expiação. Ele vai lembrar com dor? Talvez no início, né, ele se lembre sim, mas depois ele vai conservar ali como um aprendizado. Ele vai conservar assim como aprendizado, vai se preparar, vai perceber que ele tem força sim para poder vivenciar e superar tudo aquilo. E volta numa outra existência muito mais fortalecido, com a sua fé muito mais robusta. Então ele volta muito mais confiante. Então, vai ter lembrança? A lembrança sim, mas sem a dor, sem o sofrimento que foi associado, né, quando estava encarnado. Seguimos agora para a questão de número 313, que nos traz assim: o homem que foi feliz neste mundo. Então vamos imaginar que a pessoa foi bem feliz aqui, né, neste mundo. Lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Então a pessoa estava super feliz com todos os aspectos aqui da sua existência. Ela vai ficar lamentando, vai ficar entristecida quando ela retornar ali ao plano espiritual? Vamos à resposta então. Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, quem é que pode sofrer? Vamos lembrar de um caso que tem no Evangelho da rainha, né, rainha de França, que ela relata ali que quando ela retornou ao plano espiritual, ela imaginava que ela seria, né, recebida com toda a glória, honras, com aquele título que ela tinha quando encarnada. E eis a surpresa dela e também a decepção quando ela percebe que aqueles que ela tratava como subalternos, e a gente pode deduzir que ela tratava mal, né, estavam ali muito acima dela. Então, para essas pessoas que tinham essas condições, que entendiam que ser feliz estava ligado a questões materiais, estava ligado à posição, estava ligado à etnia, qualquer essa questão passageira, essas pessoas sim, né, quando desencarnam, podem sofrer.
mas isso depende da sua condição evolutiva. Mesmo que sofram, esse sofrimento ele vai ser o quê? Temporário, porque no plano espiritual vai perceber o que é a verdadeira felicidade. Vai perceber que tudo aquilo era efêmero, que aquilo ali não valeu de nada, que é muitas vezes, né, o que os espíritos eles relatam. Então, o que foi aquela beleza? Aquela beleza passou, né? O que foi aquele título? O que foi aquele cargo? Tudo aquilo passou, mas o que garante ali a alegria e a felicidade no plano espiritual? Quando percebem as preces, quando percebem que as pessoas lembram com afeto, com amor, com carinho. Então, é tudo isso que vai despertando esses espíritos que ainda, né, estão ali, às vezes, numa condição mais inferior, para poder perceber e desejar, sim, caminhar, trilhar esse novo caminho. Tá? Então, não, né? Vamos trabalhar para que a gente já vá se desprendendo, já vá colocando a nossa atenção naquilo que é importante, para que a gente não experimente aí essa decepção, né? Porque qual que é a verdadeira felicidade? É do bem que a gente consegue fazer. Espiritual. Vamos lembrar daquela passagem, né, que está lá no Evangelho da Rainha de França. O que vai nos ajudar é a gente saber que a gente secou as lágrimas, né? A gente saber que a gente acolheu ali as pessoas, que a gente ofertou tudo aquilo que a gente tinha condições de ofertar. Né? Muitas vezes até quando nos faltou paciência, a gente soube se fazer paciente para poder ali auxiliar. E nisso nós teremos, né, a nossa iluminação e também iluminando um pouquinho ali a existência daquele nosso irmão. Muito bem, agora nós vamos fazer um novo combo, questões 314, 315 e 316. Então vamos lá para essas questões. A 314 diz assim, questiona na verdade, né? Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil, e um espírito que estava encarnado, conduzindo ali às vezes a pesquisas, né, a busca pela cura de uma doença ou desenvolvimento de determinada região, enfim, que estava em qualquer dessas áreas, mas que tinha ali um impacto grande para a sociedade. E chega, né, ao final ali e o momento de retornar ao plano espiritual. Como é que esse espírito ele vai ficar? A gente tem também a 315 que fala assim, aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? E a 316, o espírito se interessa ainda pelos trabalhos na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Então, vamos lá, né? Mas qual que é a grande questão? Se o objetivo, vamos ao texto, né, do 314, a resposta. Se o objetivo na Terra era o bem da humanidade, esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, se aquele espírito estava aqui encarnado, trabalhando, né, nessa pesquisa, nesse desenvolvimento que beneficiaria a humanidade, ele conserva esse mesmo interesse e ele passa agora no plano espiritual a ser um apoiador. Mas ele fica tranquilo. Por que ele fica tranquilo? Porque ele sabe que haverá um continuador. Se é para o bem da humanidade, meus irmãos, não vai ser interrompido o trabalho. Se é um trabalho grandioso que pode beneficiar as pessoas verdadeiramente, haverá alguém que dará continuidade. E esse espírito, então, no plano espiritual, pode auxiliar, né, esse continuador que está aqui encarnado. Mas se não tem nenhum continuador, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, então, né, pessoas que estejam encarnadas e vai fazer uma influenciação aí positiva, despertando interesse, despertando desejo, né, de estudar, de dar continuidade nesse trabalho, pensando no bem da humanidade. Mas com relação a, se trabalhava ali com as artes, né? Deixa eu ver aqui como é que a questão traz. Artes e as ciências. Aí aqui é um tanto quanto decepcionante, né? A resposta dos espíritos. Por quê? O que eles vão nos esclarecer? Que muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente olha para aquela arte que a gente fazia, ou olha ali para aquilo que a gente se dedicava, e considera aquele trabalho bem menos do que a gente considerava quando encarnado. Então pode ser que esse espírito não se preocupe mais, porque veja que era um trabalho limitado, que era um trabalho ali com um significado muito material, mas que não teria um grande impacto. Então se ele percebe isso, ele vai ter um olhar diferenciado, um olhar mais amplo e não vai se preocupar, né? Não vai ficar aí empenhado em buscar algo ou continuar se dedicando a isso, né? Então ele vai buscar o maior significado. E da mesma questão, né? Ele vai continuar se importando? Depende. Se ele tiver uma missão,
aí, né, de influenciar, de fazer com que esses trabalhos sigam, aí sim ele vai continuar. Mas, dependendo da avaliação que ele faça, da importância e do impacto, né, para as outras pessoas, para o bem comum, pode ser que ele não se preocupe mais. Né? E aí vamos para 317. Essa 317, se a gente é muito patriota, muito regionalista, nós vamos agora, né, ter verdades difíceis de engolir, né, verdades difíceis de ver. Por quê? A questão 317, ela fala assim, os espíritos conservam, depois da morte, o amor à pátria? Não. Nasci no Brasil, né? Na América do Sul, porque eu sou brasileiro, mineiro, de Berlândia, né? Terra querida, terra amada. Nós vamos ficar agarrados nisso quando a gente estiver no plano espiritual? Vejamos. É sempre o mesmo princípio. Vamos prestar atenção na resposta. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Como assim? Como assim, né? Meus irmãos, Brasil, Berlândia, né? Minas Gerais, enfim, mesmo que seja a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Suíça, enfim, né? Qualquer que seja o país, é só um limite, é um limite geográfico que nem existe verdadeiramente. Foi traçado ali para fazer essas, né, divisões, para a questão da gestão, mas o que verdadeiramente importa é que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e o que importa é a humanidade, independente de onde essa humanidade está. Independente se está na África, independente se está na Nova Zelândia, não importa. É a humanidade, independente se agora está, né, em determinada etnia, com determinado pensamento político ou religioso, ou determinada condição social, ou determinado cargo, meus irmãos, tudo isso é passageiro. A única coisa que não passa é sabermos que nós somos a humanidade. Nós somos aqui parte dessa humanidade. Não importa onde nós estamos agora, porque onde nós estamos agora também é passageiro. Para quem é que no plano espiritual vai importar onde é que a gente está? Então nós vamos agora ao comentário de Kardec, né? E aí ele coloca assim. Os espíritos vulgares, menos elevados, né? São de alguma forma os que aqui permanecem, os que ficam ali, né? Preocupados com a terra, com a pátria, com o país, com a cidade. Constituindo a massa da população do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias pequenas, né? Mesmas ideias distorcidas, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, então, nas reuniões dos encarnados, né? Nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e exercitam nessas pessoas. Processo de influenciação que pode ir caminhando para uma obsessão, enfim, os seus mais diversos graus, né? Encontramos entre eles alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Mas, enfim, espíritos elevados, eles vão se preocupar com questões da humanidade, do universo. Espíritos ali com uma condição, né, intermediária, que Kardec coloca aqui no comentário, espíritos intermédios, eles só vão ficar ligados à pátria, eles só vão ficar ligados a alguma questão mais específica, se for para eles alguma missão. Caso contrário, irão também se preocupar com questões mais amplas. Então, quem é que vai ficar agarrado, né? Vai ficar agarrado quem é aqui espíritos vulgares, né? Mais imperfeitos, com maior, né, digamos, índice ou percentual de inferioridade. Então, meus irmãos, vamos nos desapegar. Qual é a nossa pátria? O universo. Tá? Então, esse é o ponto. Quem são os nossos irmãos? Quem é o nosso próximo? Qualquer um que se apresente. Qualquer outro ser humano. Independente da etnia, da opção, da escolha sexual que essa pessoa faça, do cargo que ela ocupe, do país em que ela more, do posicionamento político ou religioso que ela declare,
ou até que não declare, né? Enfim, é o nosso próximo. Aquele que se apresenta ali, que a gente tem condição de ajudar ou que a gente pode se preparar para poder ajudar. Vamos ficar com isso bem, né, firme, forte e gravado nas nossas mentes. E finalizando, a gente já vai para 318 e a 319. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? E aí, graças a Deus, né, que a gente vai ler essa resposta aqui. Que a resposta é muito. Então, quando nós estamos, né, libertos do corpo físico, a gente retorna à pátria espiritual, as nossas ideias, elas se modificam. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Então, à medida que a gente vai deixando de olhar para essas questões tão pequenas e vai observando essa amplitude do universo, essa beleza das leis divinas, né? Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Então, no plano espiritual, a gente aprende, a gente amplia a nossa visão, amplia a nossa visão. E até lembrando um pouquinho do comentário da questão anterior, né? Mesmo que a gente seja esses espíritos vulgares, que a gente desencarne, ainda fica muito, né, ligado a essas questões, a essas ideias, mas a gente ainda pode ser um pouco mais sério se a gente faz o quê? Se a gente observa com o objetivo de aprender. Então, do que não fazer, da consequência que determinada situação pode trazer. Então, né, vamos nos preparar para que a gente seja aí esses espíritos intermédios, né, esses espíritos mais elevados, para que a gente se ocupe com questões mais sérias e de um significado mais amplo. Mas, enfim, se a gente sair daqui ainda com ideias muito distorcidas, né, muito arraigadas, muito preconceituosas, a gente ainda tem a oportunidade de, no plano espiritual, ir ampliando tudo isso. E aí, por fim, a 319 fala assim: desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, né, da última existência, de onde é que vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Porque claro que a gente, né, deixa o corpo físico e a gente se dá conta que está no plano espiritual, às vezes a gente se assusta. Aqui, gente, também não é para todo mundo, né? Nem todo mundo se assusta. Algumas pessoas, né, dependendo do conhecimento, do seu desenvolvimento moral, vai passando por isso com muito mais tranquilidade, né? Vai tendo ali aquele despertar mais calmo, período de perturbação bem menor, enfim. Mas por quê? E aí vem a resposta. Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao seu despertar. Mais tarde, então vai passando o tempo, nós, né, reconhecemos perfeitamente o nosso estado, vamos recobrando a nossa consciência, à medida que ele volta à lembrança. Então, nossa lembrança vai voltando e vai se desfazendo a impressão da vida terrestre. É aquela história, mais uma vez, né? Se a gente veste um casaco muito pesado, que é o corpo físico, que é a vivência aqui, né, no mundo material, e a gente tira aquele casaco muito pesado, a gente fica um longo tempo, o que vai acontecer? A gente ainda vai sentir ali a impressão do casaco, né? A dor nos ombros ali, enfim. Mas à medida que a gente vai ajeitando os ombros, que a gente vai observando ali o ambiente, isso vai passando e tudo vai ficando mais claro, mais vívido para nós, né? E aí a gente vai só reconhecendo a beleza, né, das leis divinas, a perfeição, a misericórdia, enfim. E aí nós estamos na semana de celebrar, né, a data em que Jesus chegou aqui à Terra para nos dar todas as suas lições, todos os seus esclarecimentos, enfim. Eu vou fechar contando uma história na sequência, né? Nós já vamos caminhando aí para a prece, que pode nos inspirar, né, no verdadeiro sentido, no verdadeiro significado do Natal, dessa celebração e dessa homenagem singela ao nosso aniversariante. É uma história que nós já contamos aqui, está no site Momento Espírita, mas ela é muito linda e combina muito com esse momento e vamos olhar para ela mais uma vez, né? Conta-se que Martin era um sapateiro e depois que a sua esposa e os seus filhos deixaram o corpo físico, né? Mas ele entendia como a morte, então depois que esposa e filhos morreram, ele ficou muito triste, muito entristecido, né? Perda de pessoas muito importantes. Até que um dia um amigo fez um aconselhamento, deu um bom conselho, falou para ele: Martin, leia os evangelhos, né? Leia os evangelhos, porque nos evangelhos você vai descobrir como Deus deseja que você viva. E ele segue esse conselho. Então ele começa a ler os evangelhos, todos os dias à noite ele lê, né, ali os evangelhos.
E até que um dia ele fez a leitura de uma das passagens que está no Evangelho de Lucas, e era ali uma passagem em que um fariseu havia recebido Jesus na sua residência para jantar, mas esse fariseu não tratou bem Jesus, né? Então ele não cuidou de recepcionar bem Jesus. E aí Martin ficou pensativo: se Jesus viesse me visitar, como é que eu receberia Jesus? Ele ficou com esse pensamento, ele falou: não, eu queria receber Jesus da melhor maneira possível, né? Queria receber o mestre, agradecer, enfim. E aí, de repente, ele ouve uma voz: Martin, amanhã eu virei te visitar. Aí ele olha, estava sozinho ali na sua casa, muito simples, mas uma onda de alegria envolve ele e ele pensa: amanhã Jesus virá. E ele vai dormir feliz da vida, né? Vai dormir feliz da vida, no outro dia ele acorda muito feliz porque Jesus iria visitá-lo, mas ele cuida dos seus afazeres ali. Então ele organiza a casa, ele faz ali a sopa de repolho, ele faz o chá, faz aquele mingau, que era comida habitual, era muito simples, mas ele faz com muito amor e deixa tudo preparado e vai então, né, para a sapataria. Abre ali a sua lojinha e fica trabalhando perto da janela e de olho na rua, porque Jesus iria visitá-lo, então ele precisava ficar atento. De repente, ele olhando aquele movimento da rua, ele percebe uma mãe passando com o seu bebezinho. E essa mãe estava com uma roupa muito fina, estava, né, desagasalhada, o bebê também, ela ficava ali protegendo o bebê no colo contra o vento, enfim. E o Martin, ele fica tocado com aquela cena e ele convida então a mãe para entrar. E fala: nossa, espera um pouco o vento passar. E aí, quando a mãe está ali, ela vai contando a história dela, ele oferece a sopa, né, que ele havia feito, e ela conta a história. Ela conta que ela era casada com um soldado, que havia mais de 8 meses, né, que não podia voltar para casa, que ela estava em dificuldade, e que o único chale que ela tinha para proteger ela e o bebê, ela acabara de empenhorar, né, então ela tinha deixado ali. E não tinha dinheiro, enfim. E aí o Martin se toca, fica muito comovido, fala muitas palavras bonitas que ele havia aprendido nos evangelhos, enfim. Oferece um casaco para ela proteger a ela e o bebê e dá umas moedas, que é o que ele tinha, para que ela fosse recuperar o chale, né? Pegar de volta ali o chale. E aquela mãe sai, né? Com o coração aquecido, o bebê também, com a mente iluminada, e vai recuperar ali o seu chale. E ele continua olhando o movimento da rua, né? Ali. Que hora que Jesus vai chegar? De repente ele vê ali encostado na calçada um senhor que estava varrendo a rua, né? Parou ali para descansar um pouquinho. E aí ele convida esse senhor, fala: olha, hoje está muito frio, você não quer entrar? Senta aqui um pouquinho. Ele sentou, tomou um chá, eles conversaram sobre a vida, né? Enfim, aquele senhor também saiu com o coração aquecido, com a mente iluminada, enfim, com aquele gesto de bondade que havia recebido. E ele continua olhando para a rua. Até que chega a noite, ele fala: Jesus não veio, né? Vou fechar a sapataria, vai lá, fecha. Mas não ficou desanimado, não ficou revoltado, né? Jesus não veio, tudo bem. E ele vai então para o seu ritual da noite. Ele vai ler os evangelhos. E ali, quando ele vai ler os evangelhos, de repente, ele ouve a voz de novo: Martin, não me reconheceste? E aparece ali na parede da casinha dele, projetada a imagem da mulher e do bebê. A mulher e o bebê sorriem para ele e aquela imagem se vai, aquela imagem desaparece. De repente, ele ouve de novo a voz: Martin, eu vim te visitar. E ele olha para outra parede e está ali projetada a imagem daquele senhor, né, que ele acolheu, ofereceu o chá. Aquele senhor sorri e a imagem se vai. E ele se dá conta então de que realmente Jesus havia vindo até ele. E ele estava feliz, porque ele recebeu Jesus muito bem. Ele ofereceu de material e de conselho, de acolhimento, de amor, de afeto, tudo aquilo que ele tinha para oferecer. E quando ele volta, né, para ler o trecho do evangelho que ele havia aberto, era bem aquele, né? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso e me visitastes, enfim. Porque cada vez que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Então, meus irmãos, Jesus nos visita todos os dias. Todos os dias o nosso aniversariante, ele vem nos visitar. Que nós possamos ter essa mesma alegria do Martin, de poder perceber as pessoas que passaram por nós no decorrer do dia e saber que nós recebemos bem Jesus.
e que a gente também possa visitar os nossos irmãos e reconhecer neles Jesus. Jesus ali sorrindo para nós, nos apoiando, nos consolando, sabendo que juntos seguiremos melhores, mais fortes, seguindo o que o Evangelho nos traz, nos iluminando, nos desprendendo, porque nós vimos que é isso que vai garantir esse relembrar da existência corpórea com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza no coração e na mente. Que nós possamos, então, nos preparar para receber Jesus todos os dias, porque todos os dias Jesus vem na figura de alguém que nos procura. Vamos, então, fechar os nossos olhos, simplesmente agradecendo. E com essa imagem de que Jesus vem nos visitar, que nós possamos reconhecer todas as vezes que Jesus nos visitou, todas as vezes que nós conseguimos recebê-lo com muito amor no nosso coração, renovando em nós o desejo de continuar recebendo Jesus da melhor maneira possível. E de muitas vezes poder também visitar os nossos irmãos, levando fé, esperança, consolo, levando alimento corpo, o alimento do espírito, para que eles possam também perceber a visita de nosso amado Mestre Jesus. Que os ensinamentos falem fundo aos nossos corações e nos despertem para a sua prática. Amado Mestre Jesus, que possamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança, que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a todos os momentos, nos vendo diante de Ti, nos sentindo tocados pelo Teu amor, pela Tua luz, envolvidos pela Tua paz e sentindo aí que estamos recebendo o passe, com essas energias que nos auxiliam a reequilibrar o corpo, a reequilibrar também, fortalecer o nosso espírito. Percebendo também a fluidificação das águas, dessas águas que foram colocadas para receber o bálsamo, o remédio salutar. Percebendo estas luzes que vêm até nós, que partem de Ti, amado Mestre Jesus, e de todos os Espíritos benfeitores que cuidam de nós. Amado Mestre, que possa ter um lindo presente da celebração de Sua chegada aqui na Terra. Que seja a nossa prática. Que assim seja.